Olá pessoal, estamos juntos novamente no grupo de amigos online, desenvolvendo o nosso tema que vocacionados para servir em nome de Cristo. E o nosso tema é esse. E hoje nós vamos ver o estudo número 5, seguindo a sequência da apostila, e nós vamos ver o aspecto do servo de Cristo como doador. Guarde bem essa expressão, porque é o assunto de hoje, ok? É um tema bem extenso aqui na apostila, eu vou ter que resumir para a gente não gastar muito tempo, ok? E eu vou evitar de ler todos os textos para o nosso tempo não estourar, tá bom? A nossa vocação como discípulo de Cristo é uma vocação de servo. Servo é aquele que serve em nome de Cristo para abençoar vidas. É sempre assim o objetivo do nosso cristianismo, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de agir e de viver aqui na terra. E nós temos um tempo de oportunidade, nós temos falado exaustivamente sobre isso, e não há necessidade da gente ficar repetindo. Qual é a filosofia do mundo? Primeiro ponto, egoísmo. É o eu, os meus interesses, aquilo que eu gosto, tem que ser da minha maneira, e é sempre assim. Essa é a filosofia do mundo. Só que Cristo coloca para nós uma outra opção, uma opção de excelência, ou seja, que a gente seja humilde, que a gente seja manso e que a gente abrace numa atitude de compromisso a nossa vocação de servo, servindo em nome de Cristo, debaixo do Espírito da nova aliança. Esse é o caminho da excelência, saindo daquela posição egoísta que domina o mundo, ok? E quando eu me disponho a servir, e é um grande desafio na nossa vida, imediatamente eu tenho que me lembrar da minha dependência da graça de Deus, porque não é na minha força, não é pela minha competência, pelo meu network e toda a experiência acumulada. Não, é basicamente, primariamente, pela graça de Deus na minha vida, porque eu preciso da mão de Deus na minha vida, para existir, para fazer. É nesse sentido que eu chamo a atenção de todos para a questão da graça. E Paulo, em Filipenses, ele diz claramente que nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo, a mesma mentalidade, a mentalidade de quem tem uma missão e está aqui para servir. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 5. E isso envolve uma briga, uma luta com a gente mesmo, porque naturalmente a nossa tendência é ser egoísta. E aí vem as justificativas, as desculpas, não é? Por quê? Porque eu vou ter que combater esse tipo de tendência na minha vida e abrir mão da minha agenda, das minhas prioridades, para entrar num alinhamento com a vontade de Deus para a minha vida. Isso tem um preço, né? E esse preço eu tenho que estar consciente dele para que eu tenha a motivação correta nas minhas decisões. E o servo, ele tem essa característica de doação. Primeiro, ele doa a própria vida, né? Compromissado com Cristo e disponível, disposto nas mãos do Espírito Santo, na dispensação da igreja, para abençoar pessoas, e através disso o nome
do Senhor seja glorificado. Então a gente tem clareza na nossa visão, e isso exige uma mente renovada, um comportamento, um procedimento, um estilo de vida diferente da maneira que o mundo toca as coisas, ok? Isso é muito importante. E a gente se afasta dessas questões egoístas do nosso coração para poder ser um canal de bênção na terra. Agora veja bem, eu tenho que ter um espírito de humildade, de quebrantamento diante de Deus. Eu tenho que desejar o entendimento que vem do Espírito Santo na minha vida para entender essas coisas. Isso tem que estar entranhado dentro de mim. Aí eu vou praticar. Então isso é estilo de vida. Isso não é método. É algo que Deus está fazendo dentro de mim que vem para fora. É de dentro para fora. Isso é estilo. Porque senão vai virar método. Aí eu vou voltar de novo para a questão da religiosidade. E eu tenho batido insistentemente nesse ponto. E voltamos à questão da metanoia, né? Do arrependimento, da mudança da maneira de pensar, para eu ter um comportamento diferenciado no meio de uma geração perdida nas trevas, no egoísmo. Eu tenho que fazer a diferença aqui. E isso é bíblico, porque nós não vamos seguir nenhuma orientação que não tenha consistência com a palavra de Deus. Tem. E aqui na apostila eu cito uma quantidade enorme de versículos, e tem muito mais ainda, e eu não vou ler todos, porque senão a gente acaba o nosso tempo estourando, ok? Mas é o desafio que a Bíblia coloca para nós, principalmente no Novo Testamento. Isso fica explícito, claro, né? Visível, notável, esse desafio de servir o próximo e servir com alvo, com objetivo, com propósito. Porque não é só uma questão de assistência, mas é uma questão de eternidade. E eternidade tem a ver com identidade, com pertencimento. Então tudo isso está linkado, e a gente tem que ter clareza disso. Agora, servo, aqui nós temos que bater num ponto que é importante. O servo, normalmente, quando olhando assim de maneira superficial, a maneira como o mundo pensa, o conceito de servo, de servir, é um conceito pejorativo, de inferioridade. Não, a Bíblia mostra que servo é nobreza, é dignidade, é excelência. É outra visão, porque Deus é amor, e o amor serve, o amor se doa, porque senão a gente não vai conseguir se alinhar com Deus. E Deus provou o seu amor oferecendo o seu próprio Filho. Então a gente tem que entender que essa é a natureza do nosso Deus, e é essa natureza que foi dada como exemplo para nós através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi dado exemplo para nós, para que nós possamos ter a mesma natureza que Ele tem. Ok? E aqui também tem versículos que mostram que servo não é ser uma pessoa inferior, muito pelo contrário. O altruísmo é nobre, o altruísmo é algo de excelência, porque eu morri para mim mesmo, agora é a vida de Cristo em mim que opera todas as coisas, abençoando pessoas para a honra e glória do nosso Deus. Então, a gente tem que ter clareza nisso. E a gente precisa ter um equilíbrio nessa questão de doação e também a questão da autoestima,
porque como a gente já falou anteriormente, a autoestima é uma questão de identidade. Quem eu sou em Cristo, a liberdade que eu tenho em Cristo, o fundamento, o poder da verdade de Cristo na minha vida. Isso sim é autoestima. Porque senão eu não consigo ser livre para ser vitorioso e, como vitorioso, sendo livre, abençoar pessoas. Porque se eu tenho fragilidades na minha vida, prisões, coisas mal resolvidas na minha vida, eu vou projetar isso nos meus relacionamentos. E eu vou acabar prejudicando pessoas por coisas que não estão resolvidas dentro de mim. Você entendeu agora a importância da autoestima? Porque senão a gente ou vai ficar murmurando, reclamando, numa atitude negativa e projetando coisas ruins na vida dos outros, da esposa, dos filhos, dos amigos, dos familiares, dos irmãos da igreja, das pessoas lá no trabalho, na rua, enfim. Nós precisamos dessa liberdade de Cristo na nossa vida, para que a gente possa ser efetivamente um canal de Deus, né, na terra, ok? Isso é muito importante a gente prestar atenção nisso. Bom, dentro desse paradigma de servir, de se doar para Cristo, quais são os elementos básicos que caracterizam o servir? São 3: dar, perdoar e esquecer. E nós vamos enfatizar as 3. Só que hoje nós vamos falar um pouco mais do dar. Perdoar e esquecer nós vamos deixar para os próximos estudos que nós vamos ter pela frente. Hoje nós vamos falar do servo como aquele que se dá, o servo como doador, ok? Esse que é o ponto que nos interessa hoje. Bom, como dar? Nós estamos falando em dar, tem que ter um padrão, tem que ter uma lógica, uma estrutura motivacional e de objetivo, de propósito, na maneira como nós damos. Aqui o autor do livro no qual a gente se inspirou e adaptou, ele cita 2 Coríntios capítulo 8, quando fala de contribuição. Ele toma esse exemplo e traz isso para essa realidade do dar, o servo como doador. Então veja bem, você tem uma igreja em Jerusalém passando necessidade e Paulo, andando lá pela Macedônia, ele estimula as igrejas daquela região. Era uma região pobre, a fazerem ofertas, a levantarem ofertas para encaminhar para Jerusalém, porque os irmãos de Jerusalém estavam passando necessidade. Ok? Esse é o contexto daquilo que Paulo está falando ali no capítulo 8. Veja bem, você tem um pobre levantando oferta com sacrifício para abençoar uma igreja pobre de Jerusalém. Ok? E é em cima disso que nós vamos trazer algumas reflexões. Bom, primeiro ponto que nós devemos realçar aqui: anonimamente. Quando você faz algo para alguma pessoa, não fique tocando trombeta, não fique dando publicidade. Faça, Deus, Ele está vendo tudo e Ele julga todas as coisas. Porque se a gente começa a dar publicidade, a tocar trombeta, bater no peito, parece que você está chamando a atenção para você. Isso já é uma motivação errada, ok? Então, anonimamente, a gente abençoa pessoas
e que ela reconheça a mão de Deus através do canal que foi usado e ela possa levantar ações de graças ao Senhor. Essa é a maneira correta, ok? Sem entrar muito em detalhes. Segundo ponto importante, generosidade. Generosidade é uma coisa que vai além daquilo que está sobrando. Quando eu dou alguma coisa que está sobrando, que eu estou descartando, isso não é doação. Eu estou apenas descartando alguma coisa que não tem utilidade para mim. Não é pecado você descartar certas coisas, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que nós estamos discutindo o assunto dar, e generosamente significa vai além do que eu tenho. Isso é sacrifício. É esse o sentido que eu quero trazer aqui. Não me entendam mal, por favor, ok? Então, a igreja da região da Macedônia era pobre. Eles tiveram que levantar coisas que eles não tinham, além das suas possibilidades, para abençoar a igreja de Jerusalém. É esse espírito que vai além das possibilidades que glorifica a Deus. Você está entendendo? Porque aí eu tenho que abrir mão de coisas. E aí é uma luta contra o egoísmo na minha vida. Vocês estão entendendo a questão espiritual envolvida? A gente tem que prestar atenção nisso, porque o nosso coração, naturalmente, ele segue outro caminho. Mas Deus, ele trabalha com essas fortalezas do nosso coração. Ou seja, o cara pão duro, ele só dá do que está sobrando, daquilo que ele vai descartar. Ok? Mas o generoso, ele abre mão das suas próprias necessidades para abençoar outra vida. Ele vai além. É um passo de fé e de dependência da graça de Deus. Evidentemente que ninguém vai dar o que não tem. Isso também seria falta de bom senso. Ok? Muito bem. Outro ponto importante, voluntariamente. Não precisa cobrar, não precisa ameaçar, não precisa aquele clima psicológico. Não, voluntariamente, com alegria, você se preocupa com as necessidades do outro e prontamente você se dispõe a ajudar. Porque se ficar insistindo, você está pressionando, e às vezes a pessoa vai agir por pressão, mas não voluntariamente, porque o voluntariamente significa que eu vejo a necessidade do outro e prontamente eu me disponho a fazer alguma coisa, ok? É isso que agrada o Senhor, tá ok? E quando você faz voluntariamente, o que está envolvido? Proatividade e empatia. Não precisa de pressão. O Espírito Santo trabalha na minha consciência, no quebrantamento do meu coração, e me dá olhos para ver. Vocês entendem a implicação espiritual? É disso que nós estamos falando. Em pessoa, outro aspecto do dar. Você tem que se envolver com a pessoa. Não é simplesmente entregar uma cesta básica e virar as costas e ir embora e tocar a sua vida. Não, o discipulado não é isso. O discipulado é você se envolver com a pessoa, é você se colocar no lugar dela, você enxergar outras necessidades e você se doar no sentido de promover, abençoar aquela pessoa. É mais do que simplesmente dar uma esmola. É você trabalhar a identidade, o pertencimento, o destino daquela vida. Então é muito mais do que uma simples doação. E nesse envolvimento eu tenho que mexer na minha agenda, eu tenho que mexer nas minhas prioridades. São esses sacrifícios que Deus está pedindo da nossa parte como discípulos.
Muito bem. Quanto nos custa dar? Tem preço, porque eu vou ter que mexer na minha vida. É muito fácil você falar: ah, eu vou ajudar fulano. Aí você faz, vira as costas e vai embora. Não, você precisa falar, você precisa praticar, ou seja, executar na prática, e você precisa continuar fazendo isso diariamente, porque a gente tem a tendência de esquecer, desanimar e parar. Não, diariamente nós estamos envolvidos nessa questão, ok? Veja bem, isso tem um preço, que é o preço da persistência e de você não desanimar, mais ainda quando as pessoas ainda te criticam. Mas não é a crítica da pessoa ou o elogio da pessoa que me motiva, não, é a graça, é o amor de Deus, é a atuação do Espírito Santo na minha vida que me motiva, porque senão a motivação já vai estar desalinhada com o céu, e eu tenho que meditar claramente sobre essas coisas. Muito bem, e quando eu avalio essa questão do preço, do custo que isso vai ter na minha vida, eu preciso fazer uma retrospectiva da minha vida para ver se é isso mesmo que tem acontecido na minha vida, ok? Porque, olha, a gente não pode ficar descuidado, displicente, negligente na vida. Todo tempo nós temos que estar fazendo uma retrospectiva das motivações da nossa vida, se nós estamos agindo, se nós estamos perseverando, enfim, nós temos que ter essa atitude consistentemente na nossa vida, porque o nosso coração natural tem a tendência de sair fora, ok? É por isso que nós temos que persistir, porque o egoísmo volta à tona, nós estamos numa luta diária contra a nossa carne. Outro ponto importante é perseverar, manter essa decisão tomada de ser um servo, de continuar sendo um servo, mesmo que isso custe, mesmo que isso envolva críticas, mesmo que isso tenha que mexer na minha vida, na minha agenda, nas minhas prioridades, porque senão eu nunca vou servir a Cristo servindo pessoas. Não é no meu conforto, mas é no meu desconforto, do meu egoísmo, que eu vou conseguir ser um canal de Deus na terra, ok? Isso é muito importante e eu não posso desanimar. Concluindo o nosso estudo, para não estourar o nosso tempo, eu estou disposto a pagar esse preço? Eu reconheço que algumas coisas precisam ser alteradas na minha vida. Esse é o ponto de partida, não é? Se eu reconheço, eu vou tomar uma decisão, e decisão vai mexer na minha agenda, vai mexer nas minhas prioridades, e isso vai ter um custo, porque eu vou depender da graça de Deus na minha vida. Você confia que Deus é fiel? Que a provisão de Deus é fiel na tua vida para você dar além das possibilidades? Ou você fica com o pé atrás? Aí é o ponto do enrosco na nossa vida. Se você confia em Deus, você sabe que a provisão de Deus é fiel. Ok? E quanto mais eu dou, mais a graça de Deus superabunda na minha vida. Isso é espiritual, isso envolve fé. E eu tenho que ter consciência clara de que é assim que funciona. Porque senão, o pão-durismo do nosso egoísmo volta à tona. E aí a gente fica obstruído, travado no nosso discipulado, na prática do nosso discipulado. E a gente quer romper com as barreiras, com as fortalezas
do engano, da mentira, do egoísmo, da falsidade, da hipocrisia religiosa na nossa vida. Nós queremos um cristianismo autêntico. E isso envolve uma atitude de abnegação, de consagração, de entrega, de rendição diante do Senhor. Só que tem uma promessa muito poderosa na palavra de Deus. Deus ama quem dá com alegria. Você crê nisso? Isso está lá em Provérbios 22, 9. Deus, Ele promete que o generoso será abençoado. Está lá em Provérbios 22, 9. E Deus ama quem dá com alegria. Está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Você crê nisso? Ou isso é apenas uma letra num livro chamado Bíblia? Aí que começa o sentido da fé. Cristianismo envolve fé. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na promessa de Deus, porque Deus não é mentiroso. E Deus é vivo, Deus é verdadeiro, Deus é poderoso e Ele cuida da minha vida porque Ele me ama. E o amor de Deus é tão grande que Ele ultrapassa a minha própria existência para alcançar a existência de outras pessoas que Ele mesmo coloca no meu caminho. Você já parou para pensar? Alguém que cruza o seu caminho é porque Deus colocou bem diante de você para que você seja usado. Ok? Então, dar é um desafio de fé e você tem que tomar uma atitude e semear. É uma necessidade da nossa vida para a gente colher. Quem não semeia não colhe. Mas para semear eu preciso mexer na minha vida e eu preciso ser um discípulo de fé, um cristianismo autêntico na minha vida. E é hora da gente sair da mesmice de sempre, do conforto religioso da nossa vida e começar a andar por fé. Deus te abençoe, que o Espírito Santo traga entendimento e que você tenha uma semana desafiadora para dar, para doar-se e abençoar pessoas. Eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.